a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Profeta Isaías, no capítulo 61. Eu farei a leitura e peço aos amados que acompanhem a leitura. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o nosso Deus que nos capacita a pregarmos as boas novas àqueles que ainda não conhecem a justiça do nosso Deus. E Ele nos capacita e nos chama a levarmos essas boas novas, levar consolação, levar uma esperança. E sabemos que nós, por nós mesmos, não temos essa capacidade, mas o Senhor nos capacita através do seu Santo Espírito. Nós vamos curvar as nossas cabeças e silenciosamente confessar a Deus os nossos pecados. Santíssimo e soberano Pai, te agradecemos porque o Senhor mesmo nos permitiu estarmos na Tua casa, reunidos, ó Pai, como povo do Senhor, para podermos render louvores ao Senhor, para Te buscarmos, para podermos, ó Pai, aprender mais da Tua palavra. Ó Pai, sabemos que o Senhor tem sido bondoso para conosco, o Senhor tem nos sustentado de geração em geração até aqui, e a Tua palavra, ó Pai, tem feito com que nós possamos, ó Pai, andar de acordo com ela, apesar de nós. Sabemos, ó Pai, que somos incapazes de levarmos o Teu Evangelho, mas o Senhor tem nos ensinado, tem perdoado os nossos pecados. Ó Pai, te pedimos que o Senhor olhe para cada um que está aqui, que o Senhor, ó Pai, possa limpar cada pecado, que possamos, ó Pai, a cada dia estarmos mais longe do pecado e mais próximos de Ti. Ó Pai, te pedimos que o Senhor aceite este culto que prestamos em Teu nome, para a honra e glória do Senhor. Ó Pai, fazemos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o cântico Alfa e Ômega.
Ainda em pé, faremos a leitura no Salmo 68, leitura de forma responsiva, do verso 1 ao verso 10. Salmo 68. Do verso 1 ao verso 10. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramastes, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Nosso Deus tem cuidado do seu povo dia após dia, de geração em geração. Ele criou tudo e Ele mesmo mantém todas as coisas para a sua própria honra, para a sua própria glória. E Ele tem nos mantido e acudido às nossas necessidades. Nós vamos cantar o hino 287 e aqueles irmãos que estiverem preparados podem entregar seu dízimo no gasofilácio. O qual venceu o amor.
Os irmãos podem se assentar. Peço ao nosso irmão Diácono Caetano que ore, agradecendo o que Deus tem feito por nós. Nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos para prestar culto ao Senhor. Te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes, aqueles irmãos que estão passando por problemas de saúde e o Senhor tem sustentados até aqui, Senhor. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor concedeu a todos nós até aqui. E te rogamos para que nesse ano de 2021, Senhor, estejamos firmes na Tua palavra, Senhor, e com a graça de Ti, Senhor, tenhamos os nossos empregos, a fonte de nosso sustento, Senhor, e que dessa forma possamos entregar os dízimos e ofertas aqui no gasofilácio, Senhor, entregues a Ti. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que estão lidando com esse dinheiro, o Senhor toque no coração desses homens e os capacite para a Tua obra, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Abençoe aqueles irmãos que por acaso não estejam trabalhando, o Senhor esteja visitando esses lares, Senhor, dando a bênção do trabalho, que não falte nada de alimento nessa família, Senhor, que o Senhor esteja levantando também, Senhor, na Tua igreja o desejo de estar ofertando, Senhor, e dando atenção a essas famílias carentes, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos para que o Senhor nos abençoe no decorrer desse culto, acalme o nosso coração e que nossa atenção esteja toda voltada para a Tua palavra que será ministrada. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura da pergunta 138 do Catecismo Maior de Westminster. Eu farei a leitura da pergunta e logo após, todos juntos, leremos a resposta. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a contação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Desafiador cumprir todas essas orientações, mas a palavra de Deus nos ensina que temos que tentar fazer isso pela honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos cantar ainda o Cântico Estrela da Manhã e logo após eu passo a palavra ao reverendo Diogo, que nos trará a mensagem desta noite. Nossa esperança.
podem se assentar. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Uma alegria estar com os irmãos novamente, após um período de descanso que foi providencial, muito oportuno. Nós viajamos um pouquinho, descansamos, estamos aqui de volta, e agora com a responsabilidade de expor a palavra de Deus, e responsabilidade grande, responsabilidade de expor com fidelidade, para que não sejam aqui os meus pensamentos, minhas opiniões, mas que seja de fato a palavra de Deus sendo exposta, apenas exposta naquilo que ela já é, como ela já está revelada a nós. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos continuar exatamente de onde nós paramos na última oportunidade em que eu expus o texto aos irmãos. João, capítulo 8, e nós veremos a partir do verso 31. Eu vou ler do verso 31 ao verso 37. Peço que os irmãos observem atentamente nas suas Bíblias e, se possível, mantenham as Bíblias abertas para que nós estejamos atentos ao que diz a palavra. A palavra do Senhor diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Até aqui, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santíssimo, eterno e glorioso Deus, nós somos o teu povo, ó Pai, reunidos nesse dia que é teu, separado pelo Senhor desde a criação, para que o teu povo, a tua criação, de maneira específica, ó Pai, de maneira especial, se aquietasse de todas as outras tarefas para te louvar, te bendizer, como nós aprendemos hoje pela manhã, ó Pai, no Salmo 150, o dia em que o Senhor fez, o momento em que o Senhor fez para que nós então tributássemos aleluia ao teu nome, à tua grandeza, ao teu poder, neste local, ó Pai, que foi escolhido por nós, nas circunstâncias, no horário, mas sempre orientados pela tua palavra, e nós não queremos cultuar conforme as nossas circunstâncias, conforme os nossos sentimentos, conforme os nossos pensamentos. Nós queremos apresentar todo esse culto, ó Pai, a Ti, conforme a Tua palavra, em louvor do Teu nome. Esse culto é Teu e é para agradar ao Senhor primeiramente. O que nós pedimos é que o Senhor nos dê prazer em todo o culto, como o Senhor tem feito conosco até esse momento. E agora, ó Pai, que o Senhor nos conduza ao ouvir com prazer, com satisfação, mas também com discernimento, entendimento, a Tua santa palavra. Palavra, ó Pai, que é útil em todos os tempos, para nos dar orientação, educação, para nos moldar, nos santificar, e é isso que nós te pedimos nessa noite, ó Pai, neste momento. Assim como Cristo exortou aqueles que tão logo começaram a crer nele, exortou-os a permanecerem fiéis, firmes na palavra.
conhecedores da verdade, e assim usufruindo da liberdade de culto, da liberdade de usufruir de toda a criação, na liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E nós agora pedimos que o Senhor também nos abra os olhos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos chame a atenção naquilo que for necessário, que o Senhor nos conforte, ó Pai, nos dando consciência cada vez maior de que nós fomos libertos da condenação eterna, e então vivemos agora nos deleitando nesses momentos tão importantes, que são momentos de reconhecimento, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Encha o nosso coração de gratidão, de alegria, e fortalece-nos, ó Pai, para que nós venhamos a trilhar os caminhos que este ano o Senhor nos apresenta, com toda a firmeza, com toda a fé, sempre glorificando de forma crescente o Teu nome. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo isso, agradecemos pelos dias que já atravessamos nesse ano, ó Pai, e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir durante todo esse ano de 2021. Nós agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes, Senhor, que o Senhor continue a derramar sobre a vida de cada uma das pessoas, ó Pai, que celebram a vida em tempos de morte, de pandemia, que o Senhor continue a nos preservar e nos abençoar. Nos lembramos agora, ó Pai, nos dias mais recentes do aniversário da Estefânia, e te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Pedimos que o Senhor continue a abençoá-la, a conduzi-la em fé, ó Pai, que ela continue a crescer no conhecimento do Senhor, sendo essa auxiliadora idônea, esposa, ó Pai, exemplar. Continue a abençoar o seu matrimônio, a sua vida, a sua família. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor também abençoe, ó Pai, a vida do nosso irmão Jarle e a Lídia, que celebrarão ano de casamento também. Ó Pai, o aniversário da Regiane, que se aproxima também nessa semana. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, conduzindo, também como esposa, como mãe. Ó Pai, como serva do Senhor, no trabalho que ela desenvolve, onde ela passa, ó Pai, pedimos que o Senhor continue a conduzir e abençoar todos nós, ó Pai, mas especialmente nós que celebramos recentemente a vida que o Senhor tem nos dado, vida de liberdade, liberdade da salvação em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós viajamos, como eu disse, a nossa família, e eu tive a oportunidade de ir de carro, e foi muito interessante. Eu gostaria de ter tempo para contar um tanto de coisa que a gente viu, um tanto de coisa que a gente fez, muitas coisas novas, e eu queria apenas contar um detalhezinho, como uma espécie de ilustração para o propósito do texto que nos governa nesse momento. Ali, no sentido de Barreiras, na Bahia já, há uma grande região de plantações, fazendas imensas, quilômetros e mais quilômetros, e eu estava dirigindo e eu era o único acordado ali, durante o dia, no carro, e não pude compartilhar isso ali naquele momento, mas durante quilômetros a fio, borboletas, muitas borboletas, borboletas de cores muito bonitas, e aquilo parecia não ter fim, e no começo era só uma quantidade de insetos que estavam incomodando na rodovia, mas de repente eu comecei a admirar e comecei a procurar onde começavam, porque parecia que elas estavam todas na pista, mas não, elas estavam nas plantações dos dois lados e também na pista, e por quilômetros, e as flores mudavam de cor, elas também mudavam de cor, e eram muitas e muitas e muitas, e eu ali comecei a me divertir e admirar e pensar sobre a beleza da criação ali. Borboletas. O que fazem as borboletas? Entre várias coisas, elas também são polinizadoras. Elas ajudam muito no ecossistema.
E borboletas estavam ali fazendo o que borboleta foi criada para fazer. E pensei ali sobre um pouco de toda essa criação que Deus faz, e ela simplesmente funciona. Assim como havia trechos com chuva, trechos com sol, todas as coisas funcionando, porque Deus as criou para funcionarem, e funcionando glorificarem o seu nome. Vários animais, se você parar para pensar, plantas, todo o ecossistema, tudo funciona do jeito que Deus fez para funcionar. É lógico que o homem tem interferido de várias formas e prejudicado, mas as coisas criadas por Deus glorificam a Deus fazendo o que elas foram criadas para fazer. Assim como admirar a beleza das borboletas leva você, crente, que conhece a revelação da criação, a glorificar a Deus observando uma simples borboleta. E eu não quero entrar no mérito da transformação e de tudo aquilo que acontece na vida de uma simples borboleta. Mas o fato é que as borboletas, elas fazem, os animais fazem o que foram criados para fazer, e só não fazem se eles, por algum motivo, por uma força maior, forem impedidos. Por exemplo, se você prender uma borboleta, de fato ela não vai cumprir com a sua função. Se ela estiver aprisionada, se ela estiver escravizada. Por isso, muitas vezes, e eu converso isso com o Enzo, lá ele tentou pegar alguns caranguejozinhos pequenininhos, e eu falei, eles vão morrer. Ele, não, mas a gente dá comida para ele. Eu falei, ele não vai comer. Se você aprisiona, ele não faz o que ele tem que fazer. Ele não funciona. Eu comecei a pensar hoje pela manhã, quando o reverendo José Maria expôs o Salmo 150, falando de toda a glória que nós devemos dar a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai-o, louvai-o, louvai-o. Nós também fomos criados, irmãos, muito maiores do que borboleta, com um propósito também específico. Nós fomos criados por Deus para glorificar o nome de Deus, para louvar a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, mas nós verbalizamos toda a glória a Deus. Nós verbalizamos, nós falamos, aleluia, louvai-o. Nós oramos, nós falamos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos por um pouco menor, como diz o Salmo. Deus nos fez para louvar a Ele. Mas nem sempre nós estamos glorificando a Deus com as nossas vidas. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto para esse ponto. Por isso eu comecei falando de borboletas que fazem o que foram criadas para fazer. Por que eu e você, muitas vezes, não fazemos o que fomos criados para fazer? Por que nós não amamos a Deus como fomos criados para amar? Por que nós não amamos o próximo como fomos criados para amar? Por que nós temos tanto problema com o nosso trabalho, se fomos criados para trabalhar, para a glória de Deus e nos deleitarmos com o trabalho? Por que nós não nos alimentamos como deveríamos? Nos alimentamos de forma errada e colhemos amargos frutos de má alimentação. Por que então nós temos tanta dificuldade em nos exercitar? Veja, são coisas muito simples que eu estou querendo conduzir você a pensar sobre não fazer o que naturalmente deveríamos fazer e ter prazer em fazer. E em fazendo o que fomos criados para fazer, nós estaríamos glorificando a Deus. Mas quando algo é quebrado e nós começamos a fazer tudo de forma quebrada, nós não estamos glorificando a Deus. O Senhor Deus criou todas as coisas com propósitos definidos, e nós já falamos em outras oportunidades sobre isso. Aqui eu estou trazendo vocês a memória de tudo isso. Mas Ele nos criou
com propósitos. O pecado destruiu tudo isso. E ele então se revela a nós, nos mostrando o seu plano de redenção, de salvação, de libertação do cativeiro, do pecado que deturpa, perverte, que nos quebra, e faz com que nós nos encontremos em vários momentos como o apóstolo Paulo, dizendo: o que eu queria fazer eu não faço. Ele se revela a nós. E Cristo é enviado ao mundo como Filho de Deus, com o objetivo máximo de consumar a nossa libertação. E Ele então, que é a verdade, é enviado ao mundo e começa então a pregar àqueles homens. Se você se lembrar um pouquinho, nós estamos vendo o Evangelho de João, aqueles que nos visitam hoje, nós estamos vendo desde o capítulo 1, do verso 1 desse Evangelho. Hoje já estamos no capítulo 8. E no capítulo 6, Jesus Cristo faz um discurso falando a verdade, se mostrando como a verdade, sempre repetindo: em verdade vos digo. Mas um grupo de pessoas, uma multidão de discípulos, simplesmente ouvem. E porque aquilo não agrada, porque eles não sentem vontade, alegria, prazer naquele discurso, eles dizem: é duro esse discurso. Não podemos ouvir esse discurso, não podemos engolir esse discurso, nós abandonaremos a verdade. E aqueles homens então, uma multidão que andava atrás de Cristo por causa de pão, de peixe, ouve um discurso, sente que é desagradável e deixa de seguir a verdade. Volta a se embrutecer no pecado, na perversão, no obscurecimento da mente, do coração. Você não consegue enxergar, nem entender o sentido da vida. Nesse mesmo sentido, muitas vezes pela fragilidade da nossa fé, nós confiamos muito mais no que nós sentimos do que na verdade que nós conhecemos. E eu estou falando a nós que somos crentes, que dizemos que a palavra é o nosso guia, que Cristo é o nosso Senhor. Mas então, quando nós somos exortados pela palavra a viver de uma forma, a fazer dessa forma ou daquela forma, nós primeiro consultamos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e se é algo duro de ouvir, algo desagradável, nós então olhamos para um lado e para o outro, e se não tem nenhum irmão da igreja olhando, a gente então não faz daquele jeito. A fragilidade da nossa fé faz com que nós achemos duro o discurso e abandonemos. Cristo então vem exortando essas pessoas, falando, e no último sermão que eu expus a vocês, nós paramos exatamente no verso 30, quando Cristo está vindo de um longo período de discussão com os mestres da lei, que acham que sabem de toda a verdade, quando na verdade não conhecem nada da verdade de Cristo. E Cristo vem argumentando com eles, debatendo com eles, mostrando, abrindo os olhos, falando de forma clara, e eles simplesmente não creem que Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas um grupo de pessoas, em meio a essas discussões, o verso 30 diz que muitos creram. Outras pessoas creram. E nós então chegamos exatamente aqui no verso 31, quando essas pessoas que creram, para elas o texto diz: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. E veja como ele começa, depois dos 2 pontos aí na sua Bíblia, tem um se desse tamanho. Se vós permanecerdes, aonde, irmãos? Na minha palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Cristo, veja, ele acaba de ter um grupo de pessoas que crê. E então, você pode pensar que Cristo agora quer que essas pessoas
sejam cada vez mais conquistadas, mais aproximadas dele, e que ele tenha um número cada vez maior, para voltar aquele número que ele tinha lá no capítulo 6, né? A multiplicação de pães e peixes, e todos ali são chamados de discípulos, porque seguem. Mas o que Jesus faz com essas pessoas que acabaram de crer? D. Carson diz que Jesus faz assim. Ele diz: Jesus nunca está interessado em multiplicar o número de convertidos se eles não são crentes genuínos. E, portanto, ele insiste sobre forçar os que querem ser discípulos a calcular os custos. É isso que Jesus Cristo faz. As pessoas começam a crer e ele diz: vocês querem crer de fato? Vocês são meus discípulos? Veja, se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente serão meus discípulos. Sois meus discípulos. Há uma condicional aqui. Não basta você vir à igreja, ou no momento de grande tristeza, ou no momento de grande necessidade, você procura alguma entidade religiosa e você diz: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ele diz: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer na palavra, e nós temos ouvido isso constantemente aqui, irmãos, isso é um ensino que é repetido por várias vezes nas Escrituras, é você ter a sua vida pautada pela palavra, é você permanecer na vivência da palavra, ser governado pela palavra. Não é simplesmente num dia dizer: eu creio em Jesus, porque, como eu já repeti inúmeras vezes aqui, é fácil você sair pela rua, e eu te garanto, a grande maioria da população brasileira crê em Deus. Mas você realmente acha que uma minoria permanece na palavra? Eu quero te alertar, a minoria é ainda menor que permanece na palavra. O número é ainda menor daqueles que são pautados pela palavra. Esses que permanecem na palavra, Jesus diz, são verdadeiramente meus discípulos. E então nós chegamos ao verso 32, que é o mais conhecido desse capítulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São duas promessas que ele faz. Se vocês permanecerem na minha palavra, veja que essa é a condição, então vocês são meus discípulos. Se vocês são meus discípulos, então vocês vão conhecer a verdade. Mas como que eles vão conhecer a verdade? Se eles são discípulos, qual era a condicional anterior? Eles permanecem na palavra, no convívio com a palavra, na leitura da palavra, na instrução da palavra, eles conhecem a verdade. Cristo é a verdade, e por isso eu e você vivemos há 2000 e tantos anos depois desse momento aqui, e ficamos tranquilos de não ter Cristo aqui encarnado ao nosso lado, falando conosco de forma visível e audível, porque Ele se apresenta como a verdade, e Ele diz, a palavra é a verdade. E se vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a Cristo, e são da mesma forma salvos por Cristo. É necessário conhecer a verdade. Duas promessas. Se permanecem na palavra e são meus discípulos, vocês vão primeiro conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, vocês experimentarão a liberdade. Porque a verdade vos libertará. É grandioso demais o que está sendo ensinado aqui. Conhecereis a verdade. A verdade do Evangelho, irmãos, que é apresentada para nós, que é conhecida por nós, crentes, ela nos dá conhecimento sobre todas as coisas. Há uma ideia de que crentes, eles são menos instruídos, eles são menos estudados, eles são menos entendidos, porque eles preferem acreditar num livro judaico, do que talvez em comprovações chamadas científicas e outras coisas. Mas
à luz da palavra que nós cremos, nós somos o povo mais sábio de todo o mundo, porque nós conhecemos a verdade. A ciência, o conhecimento, o estudo é proveniente de observação. E a observação de todas as coisas é extremamente válida, como eu, andando, passeando, observei as borboletas. E eu poderia passar dias, meses estudando como funcionam, para que servem, como é todo o sistema e as espécies de borboletas, e isso seria muito útil. Porque eu estaria, pela ciência, observando aquilo que Deus criou. Agora, se eu só sei como funcionam e a sua diversidade e o que elas fazem, e não creio que Deus as criou assim, então eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia o fundamento que fez com que elas existissem e pudessem ser observadas. Eu apenas observo aquilo que eu não conheço. E eu explico, por meio de livros, estudos, aquilo que eu não conheço. Tá. Tem um macete aqui no botãozinho aqui. Só os crentes sabem desse macete, eu preciso crescer. Então veja, quando nós somos crentes, nós temos conhecimento do fundamento. E nós então podemos sim estudar e observar todas as coisas e então glorificar a Deus. Conhecer a verdade, o fundamento, saber quem nos criou e para que nos criou. Isso faz com que você não seja escravizado pelos seus sentimentos. Porque a borboleta, ela simplesmente faz o que ela foi criada para fazer, porque ela não é a imagem e semelhança. Ela não tem liberdade de agência, de pensamento. Ela é um animal. Nós não. Nós somos da terra. Adão, homem, a imagem e semelhança de Deus. E por causa dessa capacidade que o pecado quebrou em nós, nós começamos então a nos afastar daquilo que Deus nos criou para fazer. Como que você volta, irmãos, conhecendo a verdade? Você é o único que pode fazer o que você foi criado para fazer. O homem que não conhece a palavra, que não conhece a Deus, não tem como ele fazer o que ele foi criado para fazer, porque ele certamente agirá baseado nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas suas vontades. Ou você vai conseguir obrigar alguém a casar com outro que ele odeia em tempos que nós vivemos hoje? Você vai conseguir convencer alguém de trabalhar numa coisa que ele odeia? Eu estou falando num contexto normal, não vamos pensar nas exceções. Os homens são levados pelos seus sentimentos, pelas suas vontades. E então se distanciam cada vez mais de Deus, de glorificar a Deus, e começam a idolatrar. Essa verdade que nós temos conhecimento e a capacidade de conhecer, ela nos liberta. Há um estudioso, Matthew Henry, que diz que a verdade do Evangelho nos liberta do jugo da lei cerimonial, das cargas das tradições dos anciãos, dos inimigos espirituais, livra do engano e falso conceito e nos livra do domínio dos nossos desejos e paixões carnais. Aqui eu peguei um resumo de tudo aquilo que eu li no comentário que ele estava fazendo. Nos livra do domínio dos nossos desejos e paixões carnais. Por que você, crente, come carne de porco? Você está liberto do jugo da lei cerimonial, porque o conhecimento da verdade te diz: Cristo é quem te salva, não a cerimônia. A cerimônia apontava para Cristo. Por que você, crente firme,
não tem medo de uma possessão demoníaca, porque o conhecimento da verdade te mostra que o inimigo espiritual não tem poder para agir dentro da sua vida. Por que você então não vai aí quando alguém te faz promessas místicas e milagrosas, como aquele João de Deus ou outros que poderiam prometer alguma espécie de cura do Covid, por exemplo? Porque o conhecimento da verdade te mostra que Deus é quem controla todas as coisas, que Ele é quem te preserva, e então você não engendra em falsos conceitos. E por último, conhecimento da verdade te livra do domínio dos seus próprios desejos e paixões carnais. Ao menos deveria, e esse é o meu alerta para vocês nessa noite. Se você come com alegria carne de porco, ou qualquer outra alimentação, se você está livre das tradições dos anciãos, dos inimigos espirituais, dos falsos conceitos, será que você tem vivenciado o propósito para o que você foi criado, no que diz respeito aos seus desejos e paixões carnais? Ou será que você deixa de fazer o que você foi criado para fazer, para se alimentar dos seus desejos, satisfazer as suas paixões? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o crente imediatamente, e os outros que observam os crentes, pensam, mas isso não é liberdade, isso é escravidão, porque eu quero fazer aquelas coisas, mas os crentes então dizem que eu não posso fazer aquelas coisas. Mas nós já vimos várias e várias vezes, que a lei do Senhor é a lei da perfeita liberdade. Você, à luz da palavra, faz o que você foi criado para fazer. E quando eu estava pregando os 10 mandamentos, eu ilustrei aqui uma imagem que é muito usada pelos comentaristas, que é de um trem que anda no trilho, porque ele foi criado para andar no trilho. E quando você tira o trem do trilho, ele simplesmente não anda. E o humano, quando anda fora da palavra, ele simplesmente não anda. Ele é humano, aparentemente tem vida, pode fazer o que quiser, abraçar as paixões carnais, mas ele não é livre, porque ele começa a fazer tudo de forma quebrada, arrastada, bate a cabeça, se dá mal, tem problema, tem consequência, tem sequela, tem consequências mais pesadas ainda, e assim a vida vai virando um emaranhado e um amontoado de consequências, amarguras, daquelas que quando você se lembra disso ou daquilo outro que te deu prazer, você sente um aperto no coração. O Senhor nos chama ao conhecimento da verdade, que nos traz a liberdade para viver conforme nós fomos criados para viver. E Cristo fala isso para aqueles que começaram a crer, e então no verso 33, essas pessoas respondem a Jesus, e veja que o texto tem enfatizado desde o verso 31, que Jesus está falando com judeus. Esses judeus então, eles respondem a Jesus, veja, nós somos descendência de Abraão, nós jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Eles perguntam para Jesus, veja, nós somos descendentes de Abraão, você está dizendo, você é um líder religioso, um mestre da lei, está dizendo que nós ainda seremos livres? Nós já somos livres. E veja, aqui se você ler rapidamente esse texto, você pode pensar que eles estão falando de contexto político, escravidão política, mas isso não faria sentido nenhum, ou você acha que um judeu esqueceu da escravidão no Egito? 70 anos na Babilônia, agora sob o domínio do Império Romano, ainda que o Império Romano tratasse-os de uma forma quase que livre, mas não eram. Eles não estariam falando aqui, irmãos, de liberdade política. Nós somos sempre livres. Não, eles já foram escravos várias vezes. Se nós observarmos o Antigo Testamento, e contando com o Império Romano, por pelo menos 7 vezes, o povo de Deus, o povo judeu foi escravizado politicamente.
Mas eles não estão falando disso, eles estão falando num contexto religioso, eles sabem que Cristo está falando de salvação, eles sabem que Cristo está falando que Ele é o Filho de Deus, e então é nesse contexto que eles dizem: nós somos descendência de Abraão, nós jamais fomos escravos de alguém, dizendo: nós somos filhos direto do Deus vivo que chamou Abraão, Abraão, o grande Abraão, um príncipe. E nós então não somos devotos de ídolos de madeira, nós não estamos aí adorando animais, nós não estamos adorando o sol, a lua, nós estamos adorando ao Deus vivo, real, nós não somos escravizados pela idolatria, nós adoramos a Deus. Eles sabem que é nesse sentido espiritual, mas eles simplesmente não entendem que Cristo está falando da escravidão do pecado. E ele precisa então tornar isso mais claro e responde no verso 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui ele aumenta o entendimento dessas pessoas. E eu quero lembrar você pela terceira vez nesse sermão, ele está falando com as pessoas que acabaram de crer nele. É como eu chegar para você recém-chegado à igreja e começar a te cobrar uma série de coisas, te alertar, ao invés de te agradar e de querer te conquistar. E eu acho que até a gente tem conseguido fazer isso um pouco, né? A gente, na nossa igreja, não tem lá grandes tradições de ficar encantando ninguém. Nós procuramos ser o mais claro possível sobre as doutrinas, sobre o que nós cremos. E talvez seja por isso que nós não estejamos reunidos agora num número de 2.000, 3.000 pessoas. Porque nós procuramos falar a verdade. E às vezes o discurso é duro. E ele diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Todas as vezes que falamos de textos como esse, aquele que comete pecado é escravo do pecado, é preciso que eu alerte vocês que esse texto ele está em concordância com toda a Bíblia. E esse texto, ele tem Cristo, quando fala isso, ele tem plena consciência daquilo que o apóstolo Paulo diz: todos pecaram. Não há um justo sequer, todos pecaram. Portanto, todos os homens são pecadores. Mas o que Cristo fala aqui é daquele que vive em pecado, aquele que tem uma vida pecaminosa, que há uma continuidade de pecado deliberado, aquele tipo de vida que você sabe que isso é pecado, mas você vai continuar fazendo, porque você acha na sua cabeça, você sente no seu coração que aquilo não é pecado, porque ao seu entendimento e ao seu coração aquilo é bom, e a Bíblia está errada quando diz que aquilo é pecado. Quando ele fala de quem comete pecado é escravo do pecado, é exatamente nesse contexto, o que não foge de entender que todos pecaram. Porque se você é um crente e mesmo que você só peque eventualmente, quando você pecou por quê? Você é escravo do pecado. Porque você simplesmente não percebeu e pecou. Aquilo foi mais forte que você. E é disso que Cristo está falando. Todo que comete pecado é porque é escravo do pecado. E, irmãos, talvez você pudesse evangelizar as pessoas a partir de agora com esse texto. Porque nós saímos muitas vezes a evangelizar as pessoas e dizemos: olha, Jesus salva, e eu venho repetindo isso para vocês, e a pessoa diz: tá bom, problema seu. Me salvar de quê? A minha vida está boa. Especialmente se for uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, bem-sucedida, portanto, financeiramente e com a sua vida social sem grandes problemas, essa pessoa então recebe um crente dizendo: Jesus Cristo salva. E ele diz: eu não quero ser salvo, porque a minha vida está muito boa e eu vou usufruir essa vida que eu tenho. É nesse sentido que aqueles que não conhecem a verdade têm os seus olhos vendados, não enxergam que precisam de salvação, e Cristo diz: quem comete pecado é escravo do pecado. E ele está falando isso aqui, voltando ao contexto do texto, ele está falando para judeu. Judeu que em todas as escrituras
aprenderam a pedir perdão pelos seus pecados. Eles têm consciência de pecado. Mas no contexto de instrução religiosa que eles tinham, eles se livravam do fardo do pecado por meio das cerimônias, dos rituais. E Cristo então começa a ampliar o entendimento dessas pessoas, a verdade sendo exposta para eles conhecerem e serem de fato livres, libertos. Verso 35, ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. E você, veja, ele mudou de assunto, será? Não, ele não mudou de assunto. Eu parei no verso 37, mas nós veremos nos próximos versos exatamente sobre a questão de pai e filho, quando ele mostra que os filhos do diabo simplesmente pecam, e os filhos de Deus precisam viver para a glória de Deus, sem uma vida de constante pecado. Mas aqui então ele está começando a abrir para esse lado, mas ainda no contexto da conversa. Veja que eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravizados no sentido religioso, nós temos acesso à adoração a Deus, à casa de Deus, nós cultuamos diretamente a Deus. Nós temos ali todo o nosso sistema religioso, nós somos livres do pecado, porque nós temos o perdão, por meio dos sacrifícios, das cerimônias, os sacerdotes fazem isso. E aí Cristo então insere algo que eles conheciam muito. A conversa é sempre no contexto religioso. Ele diz: o escravo não fica sempre na casa, no convívio, na adoração, no contato. Se ele fala de filho, ele está falando da casa de quem? Da adoração de quem? Do contato com quem? O escravo não fica junto do pai, o filho é quem fica. E Cristo aqui, lógico que nós podemos fazer uma aplicação para os filhos que nós somos adotados, mas primariamente ele começa a nos levar a falar do filho que é ele. Veja no verso 36 que o filho já está com letra maiúscula, quando ele volta a falar da liberdade. Esse é o filho de Deus que está sempre na casa, o filho que está sempre no convívio, o filho que faz a vontade do Pai. Nós vimos, em todo o contexto do Evangelho de João, Cristo diz: o meu alimento, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou sempre na casa do meu Pai, ou seja, eu estou sempre na comunhão com o meu Pai, eu estou sempre na presença do meu Pai, porque eu não sou escravo do pecado. E Cristo, com toda a autoridade, podia dizer: ele não era escravo do pecado, porque ele é o único que andou por essa terra que não pecou. Se, pois, o Filho que está sempre na casa, que é o Filho do Deus vivo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui é o Evangelho, irmãos. Ele tem dito a essas pessoas e a nós: eu sou o Filho do Deus vivo. A única forma de redenção era essa que Deus estabeleceu: que o seu Filho, sem pecado, pagasse o preço do nosso pecado, porque nós não teríamos condições de pagar por isso. Se o Filho nos liberta, então verdadeiramente nós somos livres. Livres de quê, irmãos? Da escravidão do pecado, do obscurecimento do seu pensamento, da sua incapacidade antiga de enxergar a verdade. Você é livre para agora olhar para o pecado e entender que aquilo, ainda que te encante, que te tente, que traga vontade, você diz: eu peco ou não peco? Porque eu sei que isso é pecado. E você então, só pelo ato de poder olhar para algo e entender que aquilo é pecado, você já conheceu a verdade. E agora ele te chama à obediência à verdade. Eu volto lá para o verso 31. Se permanecerdes na minha palavra. Você tem permanecido na palavra? Se você foi liberto por Cristo,
você foi adotado como filho. E você então é contado como os filhos de Deus. Você passa a morar na habitação com Deus. Ele habita no meio do seu povo, dos seus filhos. Nós podemos orar o chamando Abba, Pai. Porque Cristo nos deu livre acesso ao Pai. Vocês não precisam de mim como um sacerdote. Eu sou um pastor. Faço vezes de sacerdote em várias funções, mas à luz eu não sou o intercessor de vocês, eu não sou um mediador, só Cristo é, e Ele é o Filho, e se o Filho vos libertar, então vocês são livres, tanto do pecado, como para ter acesso direto ao Pai. E Cristo então diz para eles, eu bem sei que vocês são descendência de Abraão, e isso é verdade, vocês não estão errados nisso, vocês são o povo judeu, isso é valiosíssimo, isso é uma honra. De fato, nós precisamos entender essa honra, irmãos, e as Escrituras nos dão grandes apontamentos sobre isso. Nós temos vários primogênitos em toda a Escritura, e esses primogênitos, eles tinham uma série de benefícios como primogênitos. E entenda, nós somos povo de Deus, mas quem é o primogênito do povo de Deus na terra? O israelita. Eles são os primogênitos. E é nesse sentido, então, que isso é verdadeiro, é uma honra para eles. De fato. Mas o que acontece com vários primogênitos que negligenciam e que não permanecem na palavra do Pai? O que aconteceu com Caim, que optou por pecar e abandonar? O que aconteceu com Esaú, o primogênito? E você deve lembrar da parábola do filho pródigo também, que nos tem vários ensinamentos sobre essa relação, e nós veremos mais sobre isso no sermão seguinte, que fala de filiação, de pai, de filho. O fato é que Cristo deixou claro para os judeus, que quando um primogênito abandona a casa, quando ele negligencia, quando ele não permanece na palavra, então virão os ramos enxertados. Todas as tribos, povos, raças. E nós, então, não somos crentes de segunda categoria, não somos filhos de segunda categoria, nós somos salvos em Cristo, porque o mesmo Cristo que salva o judeu, Ele salva o grego, Ele salva o brasileiro, Ele salva a mim e a você. Ele salva você que foi criado num lar evangélico com toda a piedade, e Ele salva você que foi o pior de todos os criminosos já conhecidos. O sangue de Cristo é suficiente para te libertar de toda e qualquer escravidão do pecado. Você comete pecados? Então, assim como eu, você precisa constantemente do conhecimento da verdade. Cristo, irmãos, que nós repetimos constantemente aqui no culto, Ele é a verdade. Cristo é quem nos dá condições de voltar a fazer o que nós fomos criados para fazer. Você vai trabalhar naquilo que você trabalha mesmo. Mas você vai trabalhar de forma melhor, mais correta, porque você entende que precisa trabalhar para a glória de Deus, e você então começa a experimentar algo novo na sua relação com o trabalho, na sua relação com os estudos, que são tão pesados para tantos, na relação social, no casamento, marido, mulher. Você começa a experimentar leveza, alegria, e você então começa a experimentar em várias circunstâncias, em vários aspectos, aquilo que Paulo experimenta quando ele fala de todas as experiências. Ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É como se ele dissesse, eu não sei como que funciona isso, mas parece que eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. E tudo é leve, é deleitoso, e eu aprendi. Deus nos conduz a uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Mas se nós nos negarmos, nós vamos fazer o que o mundo inteiro tem feito. Wiersbe, um comentarista, também diz que a pior escravidão
é aquela em que o cativo não reconhece a sua situação. Pensa ser livre, quando na verdade é escravo. Enquanto você pensar que é livre, livre para fazer o que você sentir vontade de fazer, você está se enganando como um aluno que cola na prova só para tirar nota, mas não aprendeu nada. E no contexto cristão, você quer colar só para passar de ano? Ou você quer aprender e conhecer a verdade? Aí está toda a diferença. Ser livre, irmãos, a verdadeira liberdade consiste na habilidade de exercer e de cumprir o nosso destino, por assim dizer, de acordo com a nossa natureza criada e não a nossa natureza caída. Assim como aquelas borboletinhas que simplesmente fazem, trazendo toda uma beleza ao mundo, fazendo o trabalho delas. E elas nem tiram férias, como eu fiquei pensando lá que eu estava tirando. E elas simplesmente vivem. Será que a gente não podia melhorar a nossa relação com as coisas que Deus nos criou para fazer? O propósito da nossa vida? Quero encerrar lendo mais uma citação aqui, que eu não conseguiria parafrasear, eu de fato preciso ler, também do D. Carson, que ele diz: a verdadeira liberdade não é a liberdade para fazer qualquer coisa que quisermos, mas a liberdade para fazer o que devemos fazer. E é a genuína liberdade, pois agora nos agrada fazer o que devemos fazer. Que Deus nos conduza a sentirmos deleite em fazer aquilo que Ele nos comanda a fazer. E assim glorifiquemos o nome de Deus com a nossa vida. Ser crente, assim como ser judeu, não era ser simplesmente circunciso. A Bíblia diz que a circuncisão era aquela operada no coração. Ser crente também não é só ter o seu nome escrito no hall de membros dessa igreja ou de outra. É ter a habitação, a presença do Pai, em que você usufrui da relação de filho, conhecendo a verdade, vivendo para a glória dele. Gostaria de fazer mais uma oração e nós vamos em seguida cantar, respondendo e encerrando o nosso culto. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, nós te bendizemos por mais essa oportunidade, ó Pai, de refletir sobre as Tuas verdades. O Senhor, ó Pai, não só nos salvou, que é a grandiosíssima obra de Cristo, mas o Senhor, ó Pai, revela quem o Senhor é e quem nós somos na Tua palavra. E esta palavra tem servido, ó Pai, de verdade absoluta para o Seu povo, no decorrer das eras, dos povos, no desenrolar da história que o Senhor mesmo traçou. De forma que até hoje, sem nenhuma contradição, ó Pai, essa palavra se encontra conosco. Todos nós temos acesso a ela e nós te agradecemos muito, ó Pai, porque isso nos instrui a viver uma vida melhor, uma vida que te agrada e que nos traz benefícios, nos traz bênção. O que nós queremos, ó Pai, é exatamente que o Senhor nos ajude a crescer no entendimento dessa verdade. Nenhuma outra liberdade nos interessa mais do que a liberdade proveniente do conhecimento da verdade. A verdade soberana, a verdade absoluta, a verdade da salvação em Cristo Jesus, que nos libertou de uma condenação eterna, de sofrimento e ranger de dentes. Nós te louvamos, nós te bendizemos,
Nós pedimos que o Senhor nos auxilie a viver segundo os propósitos que o Senhor nos criou para viver, cada um no nosso contexto de vida particular, individual, os nossos desafios e circunstâncias. Muitas delas, ó Pai, chegam a nos sufocar de forma que nós não conseguimos sequer enxergar a Tua mão nos acudindo, nos socorrendo, a Tua palavra nos conduzindo. Por isso, ó Pai, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para a Tua palavra, de forma que seja evidente para nós os Teus propósitos, a Tua vontade, e que isso seja uma verdade aplicada individualmente a cada um de nós, porque cada um de nós enfrenta desafios particulares. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e também pedimos que o Senhor faça o mesmo no nosso contexto coletivo, como igreja, para que nós sejamos uma igreja mais bíblica, verdadeira e baseada tão somente na Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Mais uma vez, irmãos, muito bom estar de volta, estou ativa, me procurem. Aos que nos visitam, eu não sei se é a primeira vez, porque eu estou chegando aqui esse ano pela primeira vez, mas são muito bem-vindos em nosso meio, viu? É uma alegria, depois quero conhecê-los aí, saber o nome, tá bom? Tem mais alguém que nos visita aqui? Eu estou só olhando aqui, não estou perguntando o nome, porque às vezes eu não escuto, eu fico repetindo aqui várias vezes. Só, né? Então é isso, não deixem de se cumprimentar, ainda que respeitando aí os distanciamentos, mas que Deus abençoe a vocês, tenham todos uma ótima semana. Nos vemos na quinta-feira, no estudo bíblico aqui na igreja. Deus abençoe.